bem, turma. Vocês estão vendo o meu computador, a tela dele, e agora vocês estão vendo o slide? Apareceu meu nome. Sim. Sim, tô vendo. Legal. Agora sim. O meu não aparece. Meu apareceu. Pronto, ficou muito baixinho a sua voz, o seu som agora, no meu, né? Ficou baixinho? Vou gritar um pouquinho mais. Bem pouquinho, não, mas dá pra me ouvir, não tô tão surdinho assim, não. Um caderno. Mas Aumenta aí o porque a volume, gente vou tá com aumentar o um pouquinho. microfone aberto. Eu aumentei, Isso. Eu acho que quando a estourando gente aqui fechar o o meu... microfone, a gente escuta. Tá, joia? Só me digam, por favor, se vocês estão vendo certinho o PowerPoint. Estou. Sim, agora eu consigo. Sim. Perfeito. Sim. Então, Sim, apareceu. agora desativem todo mundo os seus microfones e eu vou falando, tá bom? Ok, Tá bom. tá bom. Muito bem. O que eu estava falando para vocês era a partir dessa foto aqui, dessa figura, tá? Que era com relação à jornada de trabalho, né? Então a gente está vendo aqui, né, a mulher que ela está chegando como uma super-heroína, que ela está chegando em casa do trabalho, né? E o homem aqui que a gente estava dizendo, que estava dizendo, olha que bom que você chegou, tô com fome, o bebê precisa tomar banho, né? Então a gente sabe que isso é uma realidade em muitas famílias, tá? Mas não é uma realidade exclusivamente de todas. Meninos, tem gente com o microfone ligado. Preciso que vocês desativem, por favor. Aí, na próxima página do slide, né, a gente está vendo a questão de será que é diferente a relação de trabalho entre o homem e a mulher? Né? E nesse caso, a gente entende que é o que eu estava dizendo a vocês. Tem muita diferença porque tem muito homem e muita mulher que recebe muito diferente, né? Por essa questão que a gente falou, de mulher engravidar, dela ter a outra jornada de trabalho em casa, de não poder ficar até mais tarde. Então, tem muito disso dentro do trabalho, né? E às vezes a mulher acaba recebendo mais. Mas será que a gente tem um pouco de prova disso? Será que a gente enxerga? E será que ela ganha menos real? Né? Essa foto aqui está mostrando para a gente, né, que o homem que, né, tá valendo R$20, a mulher valendo R$10, porque na real tem essa diferença sim, principalmente em trabalhos que são considerados masculinos e trabalhos considerados femininos, né? Então, por exemplo, aqui, um cara que é mecânico, que ele é encanador, que ele trabalha no serviço manual, marceneiro, né? Ele acaba recebendo mais porque ele impõe, de certa forma, cultural, mais credibilidade nas pessoas do que a própria mulher. Né? Quem você chamaria para fazer o móvel da sua casa? Ou quem você chamaria para desentupir o banheiro da tua casa? Né? Você chamaria um homem ou uma mulher? Né? Pensem, reflitam aí. Né? Às vezes a gente tem automaticamente pensa em ligar para um serviço masculino, porque isso é culturalmente pensado como um serviço masculino. Tá? Não quer dizer que a mulher não tenha capacidade de fazer isso. Né? Até porque cozinha é uma coisa que a gente considerava muito da mulher, né? E a gente sabe que tem excelentes cozinheiros meninos, né, homens. Então, essa diferença de remuneração não deveria existir, mas ela existe, tá? Olha aqui. As mulheres são praticamente a metade da força de trabalho no Brasil. Olha que coisa, olha que ponto engraçado a gente pensar. Se né, a metade da força de trabalho no Brasil, então olha o quanto que o quanto a mulher ela gera, ela move o mercado de trabalho, o quanto ela gera renda para esse país, né? Vamos olhar aqui, analisar outros dados, né? Para falar das mulheres que são população economicamente ativa, né? Elas são quase 50%, olha lá, 43,3%. Né? Dentro da cidade, né, a gente tem 44,4% de mulheres, dentro das metrópoles, 46,6%. Então, as mulheres representam uma parcela muito grande na população. E olha o quanto que elas são participativas e ativas dentro do trabalho. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, a gente também consegue enxergar essa taxa de participação feminina. E olha aí um panorama, né, de 98 a 2011, né, vamos olhar aqui São Paulo.
que é essa linha com o triângulo, né? Então a gente percebe, olha o quanto a mulher foi se inserindo na sociedade, né? E essa taxa de participação da feminina cresceu. Vocês conseguem ver que ela vai, sei lá, de uns 51 e pouco para 55, né? Tem taxas que diminuíram? Tem, né? Porque talvez a mulher foi ficando mais em casa. Olha o dado de Salvador. Era uma taxa mais ou menos alta, né? E foi uma taxa que depois teve um declínio. Por que será que teve um declínio? Ou porque ela foi reprimida, ou porque ela optou em ficar em casa para fazer uma jornada só, ao invés de dupla jornada, ou porque ela tem pouca oportunidade de estudo, né? Então é isso que a gente está vendo. A gente considera um problema, então quando a gente olha aqui e pensa, no mercado de trabalho, a inequidade está fundamentada em relações de gênero. O que quer dizer essa frase? Inequidade são as diferenças, né? É a diferença que é feita entre mulher e homem, por isso que está falando das relações de gênero. Então, quando eu separo tanto o homem quanto a mulher, eu divido isso como se isso fosse determinante para que eu contratasse alguém, eu estou trabalhando, estou fazendo diferença em cima das relações de gênero, tá? Então, inequidade são as diferenças, e as relações de gênero, sim, são todas as questões que a gente entende de dividir homem e mulher, tá bom? Uma coisa também que a gente vê aqui são as taxas de desemprego segundo o sexo. Olha lá, né? Quando a gente compara homens e mulheres, o que a gente vê? Quem que está mais desempregada? Né? Quais são as taxas maiores? Né? Em relação nas grandes capitais, nas grandes regiões metropolitanas. Olha só, né? As mulheres têm uma taxa maior de desemprego do que os homens, estão vendo? Né? É difícil a gente ver uma taxa tão equiparada. É sempre uma faixa mais discrepante. Olha o quanto que a mulher ela fica mais desempregada do que o homem. E pensem, é porque a mulher não procura o trabalho? É porque a mulher não procura estudar? Né? Tá certo que é o que a gente estava dizendo. Em alguns lugares, talvez ela tenha menos oportunidade, ou seja, cultural, que a mulher fique mais em casa do que ela trabalhe mais fora de casa, né? E então ela acaba investindo menos. Ou ela busca tardiamente. Quantas de vocês constituíram, né, das meninas, constituíram família primeiro, para depois ir buscar uma formação, certo? Então, quando faz um dado estatístico, vocês acabam participando desse dado estatístico, né? Ou porque não está trabalhando, ou porque está em casa esperando o filho crescer um pouco para voltar a estudar. Olha o quanto disso pode vir a acontecer, certo? Olha lá, tem uma explicação para isso? Tem uma explicação para isso, né? A divisão sexual do trabalho. Quais são os princípios? Separador ou valorador? Então, partindo do princípio que eu separo, eu tenho culturalmente trabalho de homem e trabalho de mulher, certo? Se eu valorizo, né, na explicação desse trabalho, eu entendo trabalho de homem e trabalho de mulher como a mesma coisa, mas o que eu posso entender? Que esse trabalho de homem pode descaracterizar trabalho de mulher. Então, é como se ele ficasse mais valorizado. Então, o trabalho de homem tem um hipervalor. E o trabalho de mulher, ela pode fazer, mas é um pouquinho mais inferior, né? Percebe? Então, aqui eles trabalham, trabalho de homem e trabalho de mulher. Separa, faz relação de gênero. E no valorador, ele acaba priorizando, valorizando mais o trabalho do homem em detrimento do trabalho da mulher, tá? Antes de avançar, mas se a gente fosse pensar, olha o quanto que para nós da enfermagem, o quanto isso é discrepante, né? Quando eu me formei, tinha só um menino, um rapaz na minha turma. Olha o quanto de rapazes que a gente tem nas turmas hoje, né? Nas turmas de vocês. Olha o quanto isso cresceu. Então, era sim a enfermagem tida como uma profissão feminina ou como composta de meninos que eram homossexuais, o que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Talvez é porque
existam mais meninos que gostem mais desse trabalho, que é o cuidado, que é o zelo por outras pessoas, né? E meninos que não, né? Que se identificavam ou eram culturalmente forçados a fazer trabalhos tidos como masculinos, né? Ah, então você tem que ser engenheiro, você tem que ser um dentista, você tem que trabalhar, né? Você tem que ser um grande executivo. Trabalhos que eram tidos realmente como masculinos, tá? Deixa eu andar aqui para a gente discutir. Olha lá. Sabemos que mulheres e homens se inserem em segmentos ocupacionais diferentes, né? Que é o princípio da separação. Então, as mulheres, elas trabalham mais com cuidados e a reprodução da força de trabalho. Então, em trabalhos, serviços mais domésticos, área de saúde e área de educação. Então, ou ela é enfermeira, ou ela trabalha em casa, ou ela é costureira, ou ela é lavadeira, ou ela faz serviços domésticos, pensando em uma secretária do lar, ou ela é professora, ela faz magistério, ela faz isso, né? E o homem? O homem é produção, construção, serviço especializado, né? Então ele vai para a fábrica, ele vai para a indústria, né? Ele vira executivo. Isso era tido como uma coisa assim. A gente sabe que muito disso mudou, né? A gente sabe que muitas dessas coisas acabaram melhorando, né? Dando oportunidade para as duas partes. Por isso que a gente fala que a mulher, ela a gente trabalha pelo feminismo, né? Feminismo não é uma mulher que não gosta dos homens e acha que eles devem ser massacrados. Não é essa a ideia. Mas a ideia da divisão igualitária de trabalho, da divisão igualitária para os dois gêneros, né? Mas a comprovação da divisão sexual do trabalho com consequências, né, de inequidades requer uma investigação. Ou seja, quando a gente, então, nessa etapa, compara os rendimentos de homens e mulheres inseridos em ocupações similares, será que eles são iguais? Né? Comparação dos rendimentos de mulheres de dois tipos de ocupações, as tipicamente femininas ou as tipicamente masculinas. Será que essas coisas são diferentes? Será que elas também recebem diferente? Ou podem fazer parte de trabalhos que são tidos como mais masculinos ou mais femininos, né? Outro estudo aqui traz a questão do emprego doméstico, né? Será que a mulher ela trabalha menos porque trabalha em casa ou porque trabalha com serviço doméstico, né? Então são coisas para a gente pensar, né? E aí a gente vê o movimento feminista crescente, né? O que o movimento feminista faz de diferente? Percebam, não é porque a mulher é feminista que ela rasga o sutiã, deixa o pelo crescer embaixo da axila, ou porque ela é contra homens, tá? Elas buscam elas não, né? Nós mulheres que lutamos por movimentos feministas, né, buscamos a igualdade de gênero, né? Eu não faço um serviço menor, por exemplo, que o meu esposo, né? Eu não faço um serviço descaracterizado. Ele não é melhor que eu nisso. Nós somos bons em várias coisas. Cada um é bom em uma coisa. E aí a gente se completa, a gente se contempla. E é isso que tem que ver na relação de trabalho. Olha lá, quando que começou esse movimento feminista? Começou quando a mulher que ela quis buscar inclusão em vários locais, principalmente na esfera pública, né? Tanto na esfera pública quanto na privada. Mas a mulher ela quis mais essa inserção, ela quis procurar isso, né? E aí, né? E o que é esse movimento feminista? Né, no final do século XIX, né, essa luta foi batalhada pelo direito do voto, principalmente nos países da Europa. Por quê? Porque a mulher ela era tão descredibilizada que ela não tinha nem direito de votar, porque a mulher ela era a margem da sociedade, né? Ela é criada para ser uma boa esposa, para parir muitos filhos e para ficar em casa sendo sempre bonita e sempre arrumada e com as coisas prontas na mesa, né? E ela não tinha direito nem de escolher seus governantes, né? Olha quanto isso hoje para a gente é absurdo, né? E como que isso foi no Brasil? Então teve um pré-feminismo aí com direito para educação, por isso que tem muitas mulheres que a gente conversa com mães, tias, né? Até avós, a gente percebe que elas ou entraram muito depois na educação, né? Ou não tiveram oportunidade de estudar, certo? Depois teve essa onda feminina que lutou pelo voto, pelo direito à voz, né? E também
pelo direito aí aos seus direitos sexuais e reprodutivos, pelo direito de trabalho, tá? Tudo isso a mulher hoje, ela ganhou nesse movimento feminista. Então, principalmente os meninos, não condenem o movimento feminista. O movimento feminista, ele vem sim para a gente discutir e entender o que as mulheres ganham nessa relação, né? Porque sempre houve uma diferenciação entre homens e mulheres. Então, é o quanto elas buscam de inserção, por exemplo, no mercado de trabalho, tá? O quanto elas buscam de ter voz. Já que está previsto na nossa Constituição de 88 que a gente é cidadão, né? Nós somos cidadãos e a gente tem direito de ir e vir, de trabalhar, a gente tem direito à saúde, então nós temos que ter direitos iguais, né? Então a gente tem direito de ganhar a mesma coisa no mesmo cargo. Por isso que a gente vê hoje muita gente ocupando posições melhores, sendo mulheres representadas. Não estou falando de partido, mas a gente teve, e não estou falando que foi bom, que não foi e que foi ruim, tá? Mas a gente teve, por exemplo, a Dilma como uma presidente, certo? Então, olha o quanto cresceu a inserção da mulher. Não estou dizendo que ela foi boa, não estou dizendo que ela foi ruim, não estou dizendo nada de partido, tá? Reforço isso para vocês. Só estou dizendo que chegou uma mulher no poder do alto cargo do país, tá? Pode ser que ela não tenha executado de forma adequada, da melhor maneira que a gente queria. Metade vai falar que é golpe, mas compreendam, né? A gente está falando de ocupação no mercado de trabalho. Então, olha o quanto isso foi crescente, o quanto isso é importante, o que o movimento feminista ganhou, tá? Ô, gente, só me dá um retorno, tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá beleza? Tudo ótimo, Pro. Tá bom. Beleza, Pro. Tá Tranquilo. eu fico falando pra parede aqui, né? Então, assim, de vez em quando eu preciso de alguém falar, Pro, tá indo, né? Ninguém foi embora. Não, Pro, tá tudo bem. Morreu, dormiu. Então tá bom, vamos seguindo. Olha lá. Tamo junto. Fechou. A distribuição, então, das pessoas de 14 anos ou mais de idade na semana de referência por sexo. Olha só, né? Pessoas com 14 anos ou mais, mulheres inseridas aí, né? E aí a gente vê a questão de população ocupada, população desocupada, né? Então a gente pensa que é uma turminha que começa a ir para o serviço, começa a ir para o trabalho, né? Se a gente pensa em menor aprendiz, essas coisas assim, né? Então olha o quanto que os meninos ou as meninas se ocupam, né? Olha o quanto essa pesquisa de 2016 mostra, né, essa população, por exemplo, fora do mercado de trabalho. Olha o quanto é discrepante de mulher para a questão de homem. Olha o quanto é diferente, né? Alguém quer falar? Alguém fez um... Não? Tudo bem? Não, Então, tudo. tá bom. É que a sua aula está suspirante hoje. Tá. Vocês estão... Por quê? Vocês estão revoltados, né? Na sala ia dar uma polêmica. Tenho certeza. Mas eu já abro espaço É para vocês falarem. complicado não poder interromper. Você pode interromper, pode falar. Pode não, fazer Pro, a perguntas, gente está Pro? escutando, tá Pode fazer interessante. pergunta. Pode. Alguém tá ouvindo a minha voz? Sim. Sim. Ah, Patrícia, é pergunta do coisa, né? Da escola, da aula. Tá bom, então, já a pergunta calei, já calei. Tudo bem? Ah, Vocês não querem Patrícia, perguntar? calma, não. Porque, pra mim, tranquilo. Vocês podem falar. Tá bom, quando eu tiver dúvida a gente entra. Tá bom, vou seguir, tá? Então, olha aqui, ó. Tá. Qual que era o pré-requisito aqui para o mercado de trabalho, né? Olha a questão da escolaridade, certo? Né? E a proporção de mulheres. Então, a gente consegue enxergar que analfabetas ainda a gente tinha lá, 2013, 2014, 13%. Até o quinto ano, né, incompleto, 23%. E olha que a proporção, por exemplo, de superior completo. Vocês acham que isso foi crescente? Isso foi melhorando? Né? Foi melhorando ao longo dos anos. Né? Se a gente comparasse isso aqui em 1990 e em 1970, ia ser uma diferença muito grande. Né? As mulheres, elas demoravam muito para chegar no ensino superior. Tá? E hoje a gente tem uma facilidade muito maior de conseguir acesso ao ensino superior, ao terceiro grau, que a gente fala, do que antes. Né? E é um pré-requisito. Né? Então você fala, olha, mas então a gente tem
59% das mulheres com ensino superior. Todo mundo formado, todo mundo graduado, legal. Né? Então, por que ainda elas têm uma porcentagem alta de desemprego? Né? Então, quanto mais parece que ela se capacita, mais difícil fica ela chegar nos cargos de poder. Né? E é uma coisa que é realmente para a gente discutir e a gente refletir. Olha esse gráfico, né? A diferença salarial, quando a gente compara gênero e escolaridade. Então, a gente vê aqui, ó, sem instrução e fundamental completo, né? Olha o quanto a mulher recebe. Pro, sua voz está cortando. Eu acho que nem tem mais aí. Tá viva, Pro, ainda? Professora, Calma, está galera. cortando. Já tô tentando conectar aqui com a Pro e eu já falo. Pro. Professora, Eu não ouço mais nada. Eu também não. Vocês estão me ouvindo? Deve ter Tô caído a ouvindo. conexão dela. Só Ela os vai sair. alunos. Também tô essa ouvindo, só aula, não tô mais ouvindo a Pro. Aí, galera, hora do recreio. Vamos dar um minutinho enquanto a gente tenta aqui contato com a professora. Já teve que boa. tomar banho, Rudrick? Eu acho que só Fica quieta, a conexão Neiane. dela mesmo. Eu quero tomar banho, meu povo. Eu vou pedir a pizza. Ai, que delícia. Não vai tomar banho mesmo, tá dando pra assistir o cheiro Com a daqui. Tá gente, saindo online o Márcia. cheiro. Eu tô cheia de bactérias. Então vai tomar banho, sua porquinha. Leva o celular pro banheiro e toma banho. Mas desativa o áudio. É, por favor. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, Oi, gente. Tem que ser, tem que ser. Perdida nesse troço. Desliga A Kaline é parecida mesmo, né? online, velho. Sai daí, Kaline. E eu pensando que era professora. Vem pra cá, Não. vir com a gente. Sai daí, Corona. Estão me ouvindo? Tudo bem? Acaba com ela. Não. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Não, tô Não. vendo só a Kaline. Não. Não. Vocês não estão me vendo? Eu tô vendo. Eu tô vendo tô vendo a Kaline. Mas vocês estão me ouvindo. Agora eu te apareceu. vejo. Bem. Agora sim. E de repente tô falando com a parede. Vamos lá. Vamos ter fé. Você tava mostrando Vai o dar certo. gráfico, Pro. Parei no gráfico com vocês? Acho que no gráfico do Isso. salário. Isso, gráfico do salário. Deixa eu ver. Tá compartilhando minha tela, né? Tá. Tá, me era filmando, esse tá mesmo. compartilhando a minha tela, certo? Que isso? Paramos aqui. É um berrante? Isso, foi Que aí isso? mesmo. Então vamos continuar, meninas, Beleza. vamos lá. Né? Aí eu mostrei para vocês essa diferença aqui, né? E tava dizendo que essa diferença dentro da enfermagem acaba não acontecendo tanto assim, certo? A gente não tem tanta essa diferença de trabalho, de valor, de salário, né? Porque era uma profissão que era mais feminina do que masculina. Então a gente não tem essa diferenciação tão grande de salário. Mas estava dizendo que
dependendo da contratação, quem que contrata primeiro? Quem que talvez consiga um emprego, né, dependendo se for para uma clínica médica, para uma UTI? Quem que é a preferência de contratação? Vocês? Exato. Homens. Vocês já devem ter ouvido uma coisa assim. Ai, menino, né? Pro menino. Você acabou de se formar, você vai conseguir emprego rapidinho. Eu tenho certeza que vocês já ouviram. E vocês já viram colegas formadas, fazendo curso, indo lá no Corém, fazendo curso online, que não conseguia algum emprego, que ficou, né, que demorou para conseguir uma oportunidade no mercado. Né? Então, olha o quanto isso acaba impactando, de certa forma, também para nós da enfermagem. Né? Pode ser que a gente não tenha essa diferença salarial, mas os meninos acabam tendo um pouco mais de preferência na hora da contratação do que as meninas. Tá? O que contribuiu também, né, para a mulher, né, para ela entrar nesse mercado de trabalho? Um barulhão. Tá ficando ruim de novo. Olha lá. O áudio voltou a ficar ruim. Tá ruim, Voltou. Tem alguma coisa interferindo. Eu vou emudecer vocês, tá? Pronto. Tá? Kaline, me faz um joia que eu tô vendo a sua câmera, se tudo bem. Se você tá me ouvindo. Faz assim, joinha. Beleza. E desativa a sua câmera que você vai pro YouTube. E eu não sei editar vídeo. Muito bem. Olha lá. Então, a gente estava vendo aqui, né, a questão da taxa de natalidade. A mulher, então, ela entra mais cedo hoje no mercado de trabalho e olha a diferença dessa taxa. Em 1970, a mulher tinha, em média, de 5 a 6 filhos, certo? Em 2001, isso foi caindo, porque ela foi tendo mais oportunidades de estudo e foi deixando a quantidade de filhos, diminuindo a quantidade de filhos, não só por criar, mas porque ela também estudava mais e demorava mais tempo para constituir família. 2014, né, uma média aí de 1 ou 2 filhos. Hoje em dia, se a gente for parar para olhar, tem muita menina que nem pensa em ter filhos, que pensa na carreira primeiro, né? Então, em seguir carreira para depois, sim, constituir família, né? A família hoje, a natalidade hoje para a mulher, ela ficou uma coisa mais secundária. Olha lá, as mulheres percebem que a maternidade ou o cuidado com os filhos pequenos representa uma sobrecarga e obstáculo para o crescimento de carreira. Né? Então, estudos já trazem isso, apontam isso para nós. E realmente é verdade. Por isso que a taxa de natalidade caiu. As mulheres percebem a discriminação durante gravidez e têm menor chance de voltar ao trabalho. Então, quando ela se joga na carreira, ela pensa, né? Eu nem vou engravidar, eu nem vou ter filho, eu nem vou me envolver com isso. Por quê? Porque a minha ideia é crescer na minha carreira. Né? 40% das executivas e 19% dos executivos não têm filhos. Então, percebam, as mulheres têm que optar não ter filhos, porque elas estendem trabalho, elas ficam mais na empresa, elas têm um alto cargo de responsabilidade, e dividir isso com a jornada de casa é complicado. Mas olha para os homens, né? Por mais que eles tenham filho, por mais que eles deveriam ter um cuidado a mais com a família, não que não tenha, né? Perceba, mas é diferente. Vocês, pensem em vocês, fala assim, vou dobrar meu plantão, vou fazer 24, não volto para casa. É mais fácil, né? Se vocês estiverem em família, uma situação apertada, para o rapaz ficar ou para a mulher ficar que for mãe. É muito mais fácil para o rapaz ficar, né? Por mais que ele seja pai, entende? Porque a responsabilidade de cuidar da família ainda é muito da mulher. Não quero dizer que o homem não cuide, tá? Estou dizendo que culturalmente ainda é assim, certo? Olha lá, né? Ainda um estudo diz para nós,
sobre os dados da jornada de trabalho. Mulheres casadas têm maior jornada doméstica do que as mulheres solteiras. Tem. Porque, pensa se eu sou solteira, eu como a hora que dá, eu como o que tiver, eu resolvo do jeito o jeito que tiver. Se eu quiser limpar, eu limpo. Se eu não quiser limpar, eu não limpo. Se eu quiser pagar alguém, eu pago. Se eu não quiser, eu não pago. Mas eu casada, né? Eu tenho que fazer comida, eu tenho que dar um jeito aqui, tenho que montar marmita. Claro que a minha realidade é que eu tenho uma parceria muito grande com o meu marido, né? Porque enquanto um cozinha, o outro limpa, certo? Mas e quem não tem? Aumenta muito mais, porque aí tem que limpar a casa, tem que lavar as coisas, pôr roupa para lavar, ainda cuidar de filho, certo? Homens casados têm menor jornada que os solteiros. Olha o que o estudo traz, olha o que o estudo aponta, né? E aí você fala, realmente, por quê? Porque ele chega em casa do serviço cansado e senta no sofá e abre a cerveja, né? Dificilmente ele vai limpar a casa, ele vai dar um banho na criança, ele vai fazer mercado sozinho, né? Não, né? É o que a gente está dizendo, né? Isso aqui é um estudo de 2010. Muita coisa mudou? Muita coisa mudou. Muitas relações hoje são uma parceria? Sim, são. E a gente aqui está falando de relações heteronormativas, né? Relações homoafetivas são diferentes, né? Às vezes a parceria é tão dividida quanto, tá? Olha lá, mulheres com salários com maiores salários dividem o trabalho doméstico de forma mais igualitária que os homens. Por quê? Porque a mulher ela acaba ela se sente mais empoderada. Então ela acaba fazendo com que o homem entenda que ela tem que ter divisão de trabalho, até porque ela também sustenta a casa, né? Ela é arrimo de famílias muitas vezes. E aí o homem acaba dividindo melhor o trabalho, né? Então são pontos que, por mais que tenha mudado muita coisa, ainda ocorrem bastante, né, na nossa sociedade atual. Olha lá uma notícia. Mães que trabalham seriam responsáveis por sobrepeso e obesidade dos filhos. E se a gente for analisar, também isso é verdadeiro, né? Por quê? É porque a mãe quer que todo mundo cresça gordo? Não. É porque o que é mais rápido para ela de montar uma lancheira? O que é mais rápido para ela de montar um alimento, né? Um preparo? Ou ela monta um cachorro quente, ou ela põe um hambúrguer lá para descongelar, ou ela faz um pão de queijo rapidinho, né? Ela manda um suquinho industrializado e tudo isso, né, acaba contribuindo para uma alimentação inadequada. E aí contribui para o sobrepeso. Difícil a mãe que chega no serviço e faz o quê? Né? Chega do serviço, chega em casa e fala, vou picar uma manga. Agora vou, sei lá, cozinhar um brócolis e preparar uma salada para o meu filho acompanhar junto com o arroz e feijão que vou cozinhar agora. Né? Difícil, né? Talvez hoje, com essa mudança que a gente tem, essa transição nutricional, que também tem muita gente preocupada com o sobrepeso, essa questão de alimentação saudável, ela está tão em alta na nossa sociedade de hoje, que isso talvez caia por terra daqui a um tempo. Ainda não, né? Ainda não caiu. Mas já tem muita mãe preocupada com isso, em não dar açúcar, em não dar refrigerante, em tentar melhorar essa alimentação. Mas ainda assim elas consideram que elas são responsáveis por sobrepeso e obesidade das crianças, né? E na empresa, tem discriminação? Tem. Né? Tem preconceito? Tem. Tem assédio moral e assédio sexual para a mulher? Tem. Tem para o homem? Também tem. Né? Mas tem para a mulher? Tem muito para a mulher. Né? E aí isso gera o quê? Insatisfação com o emprego, não consegue se identificar com a organização do trabalho, e aí chega a culminar aqui no turnover, né? Que é o quê? Essa rotatividade de pessoal. Então não para ninguém na empresa, né? E se isso acontece com a mulher, para que eu vou contratar tanta mulher? Eu vou contratando mais homens, né? Não que isso não ocorra com os meninos, mas é muito mais frequente em mulher. Olha o impacto na carreira. Homens tendem a seguir carreiras mais lineares dentro da empresa e mulheres carreiras menos tradicionais. Os homens tendem a ter mais chances de serem promovidos em empresas, principalmente em empresas nacionais, do que as mulheres. E as mulheres sentem necessidade de estarem mais preparadas que os homens para concorrerem às mesmas vagas, sendo que seria para a mesma coisa, a capacidade é a mesma e o estudo é o mesmo,
né? Então você vê que tem muita mulher que busca muitas pós-graduações, vai para fora, faz curso e não para. E o cara, ele fez sua graduação, ele fez sua pós, ele é bom naquilo, mas muitas vezes ele deu uma estagnada ali no aprendizado. E isso não impacta tanto para os homens quanto impacta para as mulheres, delas se sentirem capazes de superar aquilo, né? Aqui só tem uma foto para vocês verem do assédio moral, né? Chega de opressão. Né? Precisamos falar mais sobre machismo e discriminação no ambiente de trabalho, que é super importante, tá? Desse conteúdo, tudo bem, meu povo? Tem mais para a gente ir resgatando. Pronto, Pro. Tudo ok. Ok. Vocês querem, enquanto eu abro a outra aula, vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Pro, eu não tô conseguindo te ver. Você não tá conseguindo me ver, mas eu tô aqui, ó. Oi. Eu me vejo pequenininha aqui embaixo. Mas vocês conseguiram entender a aula? Vocês ficaram revoltados? Sim. Sim. Ah, só um pouco só. Entendam Olha. que não é um julgamento entre uma coisa e outra, tá bom? Mas sim é algo que a gente precisa tentar fazer uma reflexão sobre se isso ainda ocorre e o que a gente precisa mudar, tá bom? Tudo bem? Vocês, tudo bem de relação de gênero, que era a aula gravada? Vocês querem retomar alguma coisa que ficou em dúvida? Não, eu por mim tá ok. Eu achei bem legal a aula, inclusive. Tá. Eu gravei para vocês também Morbid Mortalidade. Sim. E aí a gente, né? E aí a gente começaria. Isso não, vocês não têm dúvida, tá tudo bem. Tudo certo. Eu gravei, eu resolvi começar por essa do mercado de trabalho porque eu não tinha gravado para vocês. E aí a gente faz um pouco dessa aqui, que é 678, para a gente amarrar, que é direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Eu uni todo esse conteúdão para a gente discutir. Vocês aguentam ou vocês querem fazer um intervalo? Não, pode continuar. Eu Pode acho ir, né? que Ok, todo mundo pode tá comendo continuar. nesse Então vamos momento. embora que a gente sai mais Vocês estão cedo. comendo? Então, vocês saem, Ô, Pro, vocês saem a mais aula cedo. vai ser quanto tempo? Não sei, amores, tem 26 slides, mas eu vou falando e deve dar uma meia hora, uns 40, no máximo, eu acho. Essa aula de agora tá onde, Pro? Tá lá postada, mas tá sem áudio. Mas tem um Tá slide? tudo no Afro, todas as aulas. Pro, geralmente as aulas serão quanto tempo por dia, assim? Porque essa aula são 3 horas, então ela é para ir até as 9h55. Entendi. Tá ruim, não tô escutando nada. Tá chiando. Tá com áudio, tá Chiou. chiando. Chiou, foi? Um áudio chiado. Era a Neiane. Tava com áudio chiado. Daí a internet de escada. Mas se você ativar o áudio, amor, eu não consigo ouvir. Aí. Neiane, teimosa. Pronto, obrigada, amor. Então vamos lá, tá? Eu vou continuar, vou seguir aqui com vocês. Pra gente... Pro, Oi. vai ter chamada? Claro. Ah, legal. Que você queria Se sair? a Juliana não perguntar isso, não é. Não, Pro, é só pra saber. Tá. Claro que vai ter no final, tá até aberto aqui já, aliás. Tá. Vamos lá. Dessa parte aqui, a gente encerra todo o conteúdo de B1, certo? Com essa aula de hoje. E aí a gente fala de direitos humanos, sexuais e reprodutivos da mulher. É importante a gente falar que desde 78, desde Alma Ata, que trabalhava com questão... Não sei se todo mundo sabe o que foi essa conferência de Alma Ata, mas foi uma conferência que trabalhava com cuidados primários. E a ideia era a saúde... Tá bem ruim o áudio, né?
Tá. Tudo chiando. Pronto. Melhorou? Melhorou, né? Pra mim parou de chiar. Agora tá melhor. Ótimo. Agora sim. Se voltar qualquer coisa, a gente deixa essa aqui, porque é 6, 7, 8 tudo junto. Dá para dar na outra aula também, tá bom? Tá bom. Mas já voltando aqui, então, né? Que a gente estava dizendo. Cadê a apresentação aqui? Que desde a Alma Ata, né, a intenção é trabalhar com cuidado primário, tá bom? E aí o que a gente vê de importante? Que o Programa de Assistência da Saúde da Mulher, que ele foi criado lá em 83, ele também trazia essa ideia de cuidar sempre de promoção e prevenção antes. E aí, né, com o SUS, esse programa foi aumentando, foi sendo priorizado, e aí foi priorizando também o cuidado de forma integral e com maior equidade, certo? Em 2004, né, o Programa de Saúde da Mulher, ele foi transformado numa política nacional de atenção integral à saúde da mulher, que priorizava o quê? Né? Trabalhar em melhoria da condição de vida, na garantia de direitos, né, para a mulher, e ampliação aos meios e os serviços de saúde também para a saúde da mulher. Aí a gente entende também que é importante o quê? Né? Os direitos humanos. Os direitos sexuais e reprodutivos fazem parte, estão contidos nos direitos humanos. Então, é direito da mulher decidir sobre si, sobre o que ela entende de sexualidade, o que ela entende de direito de reproduzir, de ser mãe ou não, de tirar aquela vida que ela não quer ou não. Né? Tudo isso é previsto pelos direitos humanos. Essa desigualdade que a gente tem aqui nas condições de vida, né, e nas relações entre homens e mulheres estão associadas à sexualidade, reprodução, anticoncepção, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e sobrecarga de trabalho das mulheres. E todas essas questões são questões que são discutidas e previstas nos direitos humanos, tá? Os padrões que a gente tem, tanto de homem quanto de mulher, né, eles acabam criando e gerando uma insatisfação, um sofrimento, um agravo também para a qualidade de vida e saúde mental de cada um. Por quê? Porque corre uma pressão do que o homem precisa ser e do que a mulher precisa ser. E que a mulher precisa ser mãe e que ela precisa atender ao marido, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também discutir, tá? Em Cairo, né, que a gente teve também uma conferência, o que foi discutido? Né, que a gente precisava, né, trazer para um debate a questão da relação entre população e desenvolvimento de políticas populacionais. Ou seja, então precisava trabalhar para a população feminina, para a população masculina, e trazer políticas que lutassem, brigassem por esse trabalho, né? E essa primeira conferência aqui, regional da população, ela foi desenvolvida, né, lá no Consenso de Montevidéu, que foi um avanço ainda maior para essa conferência que teve no Cairo. E com isso tudo, o que conseguiu? Alguns acordos. E o acesso universal aí aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Eu fiz parte na faculdade de um grupo de estudos que trabalhava a questão sexual e reprodutiva da mulher como um direito. A gente discutia vários pontos importantes que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Com essa conferência do Cairo, o que a gente teve, né, de ganho? Então, essa garantia de acesso ao método contraceptivo, fala, nossa, mas a galera não tinha nem direito a uma camisinha, a um anticoncepcional, né? Olha o quanto isso se tornou de direito. Porque quando você põe isso numa lei, quando você põe isso numa declaração de direitos humanos, né, põe na política da mulher, isso tem que ser garantido, porque eu consigo ter em mão aonde eu tenho que recorrer, tá? Desenvolver políticas e programas, então, tanto baseada na orientação sexual quanto identidade de gênero, eliminar as causas preveníveis de morbimortalidade, interromper aí da gravidez nos casos previstos por lei, né, garantir o acesso universal para todo mundo, né,
considerando necessidades dos homens, mulheres, adolescentes, jovens, LGBTQ+, né, pessoas com deficiência e também que estão em situação de vulnerabilidade, ou de rua, né, ou de abandono, ou de emprego, tá? E também avançar cada vez mais nesse controle de prevenção aí de HIV/AIDS. Tem também de linha de cuidado, né, dentro da saúde da mulher, vários pontos. Um ponto é a questão, né, do planejamento reprodutivo, né, desse acesso de orientação para infecções sexualmente transmissíveis, DST, né, IST, HIV e AIDS, atenção obstétrica, tá? Atenção aqui aos segmentos específicos da população feminina, atenção aqui às situações de violência, tá? Tudo bem aí? Olha o computador aí. Atenção aí, então, ginecológica e também prevenção de câncer do colo do útero e mama, tá? Fazer o teste. Professor, a senhora tá me ouvindo? Eu tô. É que eu mudei de computador, não tava conseguindo falar. Tô te ouvindo. É o Alex, né? Isso. Tô te ouvindo. Tá bom, Vamos valeu. lá. Falou. Planejamento familiar, Ô, então. Ô, Pro, será que essas leis aqui vão acabar caindo em prova? Com certeza. Com certeza, né? Deixa eu dar um Não print só, aqui. não só na minha prova, que é o de menos, mas na prova aí fora, né? Entendi. Vocês vão pegar isso em prova de concurso, vocês vão pegar isso em provas para hospitais. Obrigada. Eu só preciso que a turma que está com o microfone ligado com a moto diminui um pouco. De moto, é? Parece, carro, moto, televisão. Alex, desliga a moto. Tudo bem? Vamos lá? Então, na Gente, Constituição, pelo amor o de artigo... Deus, desliga o microfone. Ave Maria. Pronto, vamos lá. Então, no artigo 226, tem aqui a responsabilidade do Estado no que se refere ao planejamento familiar. Então, olha o quanto esse planejamento familiar reprodutivo, né, que hoje tem essa proposta de nomenclatura dele ser planejamento reprodutivo, não só familiar, porque pode ser porque planejamento familiar dá uma conotação de que eu tenho que ter uma família nuclear, mãe, pai e pensar nas questões dos filhinhos. Mas a gente sabe que a família ela não é nuclear, que ela pode ser uma família mista, né? Ou que eu posso querer ter um filho sendo mãe solteira, por inseminação artificial, né? Por fertilização, enfim, eu posso querer outros meios, eu não preciso ter uma família nuclear, tá? Então, o que a Constituição já previa lá em 88? Né? Dizia que o planejamento familiar é livre de decisão do casal, tá vendo? Porque a ideia de não trazer só familiar, né? Porque casal dá intenção de binário, né? Homem e mulher, competindo aí ao Estado, então ao país, propiciar recursos para o exercício desse direito, né? E seja vedada qualquer forma coercitiva. Se eu quiser falar, olha, você não vai ter 3 filhos, vai ter só um, né? Isso eu tô forçando, é uma forma coercitiva de forçar a mulher a ter o que eu quiser. Não é essa ideia, tá? Olha o que a lei trazia lá em 96, que a Constituição trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e também dá outras providências. Então, isso ficou muito mais em evidência quando foi trazendo mais leis, né, a partir disso, dentro do que é planejamento reprodutivo, tá? Olha a oferta de contraceptivos e preservativos, o quanto isso foi melhorando também, né? Olha o que cresceu de laqueadura, olha o que cresceu de vasectomia, que também é uma outra coisa para discutir, né? Para a gente pensar que a mulher acaba cedendo sempre mais, porque é ela que não quer mais parir, mas se eu tenho uma relação estável e eu tô com aquele parceiro há um tempão, por que não ele fazer a vasectomia? É uma decisão dele também querer ser pai ou não ser pai, tá? Aí a gente tem aqui, né? Preservativo feminino, masculino, diafragma, tem o DIU, né? Tenho injetáveis, tenho mini pílula, né? Tenho a pílula de emergência, que não tem que ser entendida como um método contraceptivo tradicional, porque ela é para emergência, certo? Se ela é para emergência, não é para usá-la constante, 2, 3 vezes por semana. Ah, escapou, escapou. Né? Não é bem assim que é para fazer, tá? E aí ampliou, sim,
tá? A oferta desses métodos contraceptivos e de preservativos na população sexualmente ativa. Quanto mais isso aumentou, melhor a mulher conseguiu decidir sobre si, né? Porque ela carrega com ela muitos métodos contraceptivos, né? Ela carrega com ela uma camisinha. Então, ela também decide sobre si. E o aumento disso, de ficar disponível numa OBS, foi fundamental para que ela decidisse sobre ela. Meu cachorro tá aqui bem do lado, querendo atenção. Filho, daqui a pouco. Tá? Ah lá. A atenção obstétrica, né, também é um ganho que a gente viu. E aí, a gente tem muitos ganhos dentro dessa atenção obstétrica, que é, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos da mulher, direitos também da criança garantidos no ECA, né, a atenção ao parto e nascimento garantido pela OMS, e tem várias políticas. E dentro dessas várias políticas, a que eu destaco para vocês é a Rede Cegonha, né, que dentro do Ministério da Saúde em 2011 foi um grande ganho que a gente viu, e acho que eu já passei um pouquinho sobre essa rede com vocês, falando da importância que garante, que tem ambulância, que tem casas de parto normal, ambulatórios de alto risco, e tudo isso contribuiu para melhor assistência Oi, alguém quer falar? Alguém abriu? Pro, essa Oi. rede cegonha, aqui em São Bernardo nós temos Santo André ou é só em São Paulo? Não tem. Foi uma lei federal, né? Então, ela é um ganho para tudo. Se ela, por exemplo, a gente tem em São Bernardo, tem ambulância disponível para gestantes, a gente já tem o atendimento na UBS, ela tem ambulatório de alto risco, ela tem a maternidade garantida lá no HMU, né? Ela tem a casa da gestante do bebê lá também do ladinho do HMU. Então tem vários acessos. Eu tenho a UTI para essa mulher, eu tenho a UTI neonatal, né, o berçário externo, se eu não estou falando besteira, né? Então a gente tem todos esses acessos garantidos pela Rede Cegonha. É que a ideia da Rede Cegonha parece que é uma coisa que ela tem que ser formulada e criada e ampliada, mas ela já existe. A questão é ela funcionar em rede, entende? Então, essa mulher que ela vai para a UBS fazer pré-natal, eu tenho que saber o caminho que ela faz. E ela tem que voltar para a UBS. Né? Uma vez a atenção primária, sempre da atenção primária. Ela vai daqui para a maternidade, ela vai daqui para a casa de gestante, ela vai de lá para o CAP se for necessário, vai para o ambulatório de alto risco, entende? Então, tudo é ali meio andado. Então, ela funciona assim, tá? Obrigada. E com tudo isso, por nada, e com tudo isso, a gente diminui um monte de morbimortalidade materna e também infantil. Olha lá, né? Redução aqui, ó, da mortalidade materna de 15% até 2008, e hoje a gente tem muito mais, porque com a Rede Cegonha, isso foi ampliando, e aí foi melhorando, né? Então, todos esses marcos aqui são marcos destacados, né? Importantes dentro da atenção obstétrica, que foi o Pacto pela Saúde, que visava trabalhar lá em 2006 com diminuição da morbimortalidade infantil, né, dentro do Pacto pela Vida. Aí tem o Pacto Nacional de Redução, que a gente falou. Política de humanização, para trazer mais humanização para o cuidado da mulher, de assistência, né? E tem as portarias, Objetivos do Milênio, que vem lá de Alma Ata, que falava dessa questão da gente trabalhar sempre com cuidado primário, prevenção e promoção. Aqui, né, a gente fala um pouquinho de modelo de atenção ao parto, também, né, no Brasil, fala de parto traumático, cesariana, né, e o incentivo hoje do país é diminuir cada vez mais as intervenções desnecessárias. Lembrem-se, eu tenho cesariana, sim, para funcionar, ela funciona, ela é excelente para quando precisa, mas ela não é a primeira via de escolha, senão o outro parto não chamaria parto natural, certo? Não estou falando que ele tem que ser com dor raiz embaixo da árvore. Estou dizendo que o parto natural, ele pode ser indolor, ele pode ser mais humanizado, como vem da política de humanização, mas ele é algo que a gente tem que entender que o corpo da mulher foi feito para aquilo. E que em algumas exceções, né, as cesáreas elas são indicadas, certo? Por isso que está falando lá as intervenções desnecessárias. Imobilização no leito, jejum que é desnecessário, a não ser que vá fazer cirurgia, ocitocina,
Se não for o caso, porque a gente tem que esperar o natural, tá? Toque vaginal frequente, de hora em hora, de meia em meia hora, manobra de períneo, subir em cima da mulher, na barriga dela, para tentar mexer, para tentar virar o bebê. Tudo isso são intervenções que não são tidas como ideais. E isso torna, sim, um parto traumático, tá? Outra coisa também é a discriminação de gênero, né? Parto com procedimento médico aí, de forma inadequada, tá? Episiotomias que são feitas indiscriminadamente, sem necessidade, certo? Esse deslocamento de a mulher não ser protagonista daquilo, né? Ou de sofrer uma violência obstétrica, tá? Então, tudo isso a gente vê dentro dessa questão do parto. Próximo. Né? Essa epidemia aí... Oi. Pode falar, amor. Fala, Lê. A gente teria ainda hoje, mesmo com todo esse programa, ele ainda é visto, forceps? Não é visto com tanta frequência, mas sim é visto, tá? Porque o forceps também, ele tá lá para ser um suporte caso seja necessário lá no parto normal, né? Mas isso não quer dizer que ele é para ser usado indiscriminadamente também, tá? Por isso que ele fala que causa efeito iatrogênico, né? Porque é algo que a gente usa indiscriminado, né? Se a gente continuar incentivando a mulher a fazer cesárea para... porque o bebê não virou, ele não encaixou, né? Aí você acaba causando iatrogenia. Tudo bem? Acaba causando um problema tanto para a mulher quanto para o bebê, né? Você evolui para uma situação que ela não é tida como necessária, tá? Então, tem muito caso que fala assim, mas evoluiu para circular de cordão, né? O bebê com cordão enrolado tem que fazer cesárea. Não tem. Bebês nascem com circular de cordão dependendo do manejo que é feito. Bebês nascem de apresentação pélvica, né? Então, ele não está encaixado, ele está com as perninhas para baixo, ele nasce também dessa forma no parto normal. A questão é que o manejo também tem que ser bem adequado. Então, não é qualquer equipe que está preparada para isso, né? Por isso que tem que ter uma valorização dos enfermeiros obstetras. Fala. Tá bom, obrigada, Pro. Nada, eu tô super empolgada, gente. Eu adoro saúde da mulher. Ainda mais essa militância. Eu vou me empolgando e eu vou falando para sempre. Mas vocês podem parar. Também amo. Porque eu sou empolgada. Então, olha lá. Né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que a mulher ela precisa ter um bom parto, né? Uma boa hora, e que para eu garantir isso, eu preciso do quê? De humanização, né? E tirar essa ideia de que cesárea é melhor, tá? Ela é melhor em casos indicados. Oi. Mas aí, no caso da humanização, do parto humanizado, você não pode também induzir, nem oferecer o parto cesáreo. Não. Perfeito. Se ela, no parto humanizado, não é só um parto natural, isso quer dizer que seja um parto que seja adequado para a mulher, não é isso? Isso. Aí, se ela sugerir que ela quer um parto... uma cesariana, aí é descartado, então ela não pode escolher? Não é descartado. Não é que ela não pode escolher. A mulher ela tem o direito de escolher o parto dela, tanto que vocês não veem mulheres sendo obrigadas a ter um filho de um jeito ou de outro, tá? Até porque ela tem o livre-arbítrio de escolher um outro GO, né? Um outro ginecologista e obstetra, se for o caso, se ele for de uma tendencioso, tradicional de uma linha ou de outra, né? Não é só que ela tem que entender benefícios e malefícios dos dois, entendeu? Porque eu posso ser super paz e amor roots e querer ter meu filho em casa porque eu acho um absurdo ter um filho no hospital, mas eu tenho que entender o risco. Eu tenho que entender que ele pode agravar. Eu tenho que entender que esse bebê pode precisar de uma UTI, né? Entende? Que eu posso precisar de uma UTI. Que o meu parto pode complicar. Né? Que eu posso complicar a vida do bebê. Então, nas duas partes... É a Dani que estava falando? Isso, sou eu. Então, nas duas partes, eu preciso apresentar para a mulher vantagem e desvantagem.
O que a gente não pode incentivar é cirurgia desnecessária, que é a cesariana, né? Tá, mas se ela optar... Tem o direito de escolher, a vida é dela, né? Assim como ela tem o direito de escolher se ela quer interromper ou não aquela gravidez, certo? Ela tem o direito de escolher se ela vai ter um parto normal, desde que ela entenda os benefícios e não seja manipulada tanto pela equipe médica quanto pela mídia, dizendo que parto normal é ruim e o parto cesárea é melhor. Entendi. Certo? Contanto que não coloque em risco nem a vida da mãe nem do bebê, perfeito. Tá tudo ok. Perfeito. É o que eu estava dizendo do parto em casa. Eu posso querer ter um parto domiciliar maravilhoso, mas é diferente. A esposa lá do... Como chamava aquele menino que apresentava aquele programa da tarde? No lugar do Rodrigo Márcio Garcia. Exato. A mulher dele... Ele mesmo. A esposa dele teve filho parto domiciliar. Mas pensem que a Maria da Silva, daqui do meu bairro, ter um parto domiciliar é diferente da esposa do Márcio Garcia. Concorda? Porque a esposa do Márcio Garcia, o Márcio Garcia, eles conseguem contratar uma equipe de parto domiciliar que tem um aparato de rede para dar suporte enorme, de uma equipe de acompanhamento de enfermeira, obstetra, doula durante o pré-natal inteirinho e o acompanhamento de todo mundo em casa, além de ambulância neonatal, né? E ambulância para essa mulher. Eu tenho neonatologista, eu tenho pediatra e eu tenho intensivista no local. Então, qualquer coisa que complique dentro da minha casa, por mais que eu esteja na banheira, toda roots, não sei o que, tomando chazinho, eu tenho esse aparato em casa. Agora, a Maria da Silva daqui do meu bairro, né, aqui do gueto, talvez ela não tenha esse suporte, porque ela não consegue contratar e pagar um parto domiciliar desse porte. Por isso que parto domiciliar também não é incentivado, porque para a grande massa populacional não vai ter, eles não vão conseguir manter e pagar uma coisa dessa. Então, o que a gente tenta? Humanizar o parto dentro das casas de parto, dentro da maternidade, certo? Fala, povo. Oi, professora. Oi. Só que assim, a realidade é um pouquinho diferente. No caso, no público, a mulher ela não é tão bem ouvida quanto a mesma mulher que é atendida num hospital particular. Eu digo isso porque recentemente minha irmã ganhou a bebezinha dela. A primeira tinha sido perdão, cesárea, e ela chegou a HMU já com 39 semanas, e eles ficaram aguardando, a minha irmã foi lá foi para 40 semanas, e ela queria a cesárea de novo, mas o médico mal deu ouvido a ela, o que ela realmente gostaria que acontecesse. Então, no público ainda tem um pouco de descaso, não sei se por causa de fiscalização, de realmente alguém estar ali vendo o direito da mulher. Mas é mais de mídia para conseguir verba do que qualquer outra coisa. Porque, assim, pro médico, não compensa financeiramente o parto normal, tá? Porque não vem na hora que ele quer, ele depende ali, a mulher pode parir em 2 horas ou em 18 horas, né? E ele ganha muito menos em cima de um parto, financeiramente, um parto normal do que um parto cesárea. Né? Se eu ganhar R$500 no parto normal, ganha 1.500 no cesárea porque é cirurgia. E aí roda mais para o hospital. Só que nessa discussão, dessa importância, dessa briga de cesárea e parto normal, né, o hospital sempre quer ser reconhecido como amigo da criança, né? E para ele ser reconhecido assim, né, ele ter esse título e ganhar essa verba que vem para esse incentivo de aleitamento, de não sei o quê, ele tem que incentivar mais partos normais. Não que isso esteja errado, mas acontece que às vezes a mulher acaba ficando com direito suprimido, entende? Né? Ela não é ouvida, como você está dizendo, no caso foi quem? Sua irmã? Isso. Né? Ela acabou não sendo ouvida por conta disso, né? De eu querer fazer mais partos normais para ganhar mais grana, para o hospital ter mais título do que qualquer outra coisa, entende?
Então a gente ainda está um pouco distante, né, desse mundo que nós gostaríamos que existisse. Exatamente. Tá bom, então, né? Pro, muito obrigada. De nada. Oi. Ana Cris, uma dúvida. E no Oi. caso, quando acontece, por exemplo, disso que você estava falando, do hospital acabar, de certa forma, acabar querer por fazer muitos partos normais para tentar provar algo, e na questão de, por exemplo, um bebê gig, o hospital ele força a mulher, porque foi o meu caso mesmo. Eu tive meu bebê de 41 semanas, foi um bebê de uma indução, um bebê gig, que teve o parto, ele foi machucado, ele ficou com uma lesão de plexo por conta de um parto que não era para ser normal. Isso, no caso, é considerado uma iatrogenia, não é? Foi uma iatrogenia, né? Isso sim. Né? Entendi. É aquilo que a gente estava dizendo. Não é pelo incentivo que a gente entende que o parto normal é melhor para bebê e para mulher, que ele é sempre o melhor indicado. É igual a cesárea. Não quer dizer que a cesárea ela é sempre a primeira via de escolha, né? Mas tem que entender que os dois têm benefícios e malefícios. Fala. Mas quando ele vê que tem essa criança, porque sabe quanto pesa uma criança, ele sabe que a criança pesa 4 quilos, 4,5 quilos, por que ele não já faz uma cesárea direta e chega a esse ponto que aconteceu? Porque depende muito. Eu já acompanhei parto normal de uma mulher que pariu um bebê quase 5 quilos, né? E foi tudo bem. Entende? Então, assim, depende muito se ela é primigesta, né? Se ela já teve parto, da questão da mulher, da disposição da mulher, da força que ela tem, do trabalho de parto que ela está fazendo. Então, tem muita coisa que depende. Por exemplo, a neném da Lila nasceu enorme. Nasceu com quase 4 quilos. Né? Ela quis, dessa vez, cesárea, mas nasceria de parto normal. Né? Então, assim, ela ia evoluir para parto normal. É que ela não quis esperar. Certo? Porque ela já tinha tido parto normal e ela queria logo fazer, não sei o quê. Mas a Elisângela, né, que eu tô falando, a própria neném dela ia nascer de parto normal e era uma bebê grande, né? E ela ia parir normal, tá? Só que, assim, é a opção da mulher, ela tem que optar por isso. O que a gente está colocando em pauta é a gente entender que tanto o parto normal quanto o parto cesárea tem vantagem e tem desvantagem. E eu não posso impor o parto normal porque é melhor e não posso impor a cesariana porque é mais prático. Certo? Eu tenho que ofertar, a mulher ela tem que decidir sobre o tipo do parto quando ela entende vantagem e desvantagem de cada um. Tudo bem? Ô, professora, quando a mulher vai ter o parto, a escolha do parto cesárea é dela ou é do médico? Deveria ser dela. Mas tem muito médico que impõe. Vocês sabem que, não sei se a maioria sabe, mas quando eu fiquei gestante, antes de saber de tudo, não tinha nem feito nenhum exame direito pré-natal, nada, e não sabia que ia perder, né, futuramente, mas uma das primeiras folhas que a médica me deu foi a questão de eu assumir ou não, isso era, sei lá, no comecinho, junho, né? Eu teria que assinar um termo já determinando que se eu optasse pelo parto normal, ela não faria porque em janeiro ela estava de férias. Vocês acham mesmo que isso é conduta? Quer dizer que a instituição privada, ela meio que induz você a fazer a cesárea. Ela te induz num sentido assim, ó, é mais rápido, você escolhe o dia, você escolhe o signo, você escolhe o horário, entende? Então, às vezes, a venda não é dito assim, olha, cesárea... Exato, né? A gente não vai ter que aguardar, você não vai ficar sofrendo horas no trabalho de parto. Então, é ofertado de uma forma tão negativa o parto normal que ninguém quer. Eu quero ser rápido. Eu quero ter esse bebê logo, eu quero que ele seja do signo de não sei o quê, eu quero que ele nasça no dia 12 porque é perto do meu aniversário. Sabe coisa assim? Muitas também, elas não querem sentir aquela dor, né, de horas esperando. Então, muitas optaram por isso, né? Exato, né? Então, porque as mulheres também
vem... O que a mídia televisiona? Uma desgraça de parto normal. Porque se eu hoje olhar para aquilo lá, né? Se eu não soubesse de nada de parto e olhasse para aquilo e falasse assim, que desgraça, essa mulher sofrendo desse tanto, gritando, mordendo pano, né? E todo mundo em volta, e aquele vucu-vucu, né? E aquele escândalo todo para ter um parto. Eu não quero. Porque cesárea, eu vou lá, ele corta, não sinto dor, acordo com o bebê no colo, tá tudo bem. Não é? Então, verdade. às vezes, a mulher ela acaba optando por conta de Não é tão mídia. romântico assim, não, Pro. Eu sei que Não é romântico desse jeito. Cortou o neném no colo e pronto. Gente, ela teve Tão lindo. cesárea e abriu todinha a cesárea dela, tá toda acabada. A cesárea Pode dela dar toda aberta. decência, dar infecção, né? É uma cirurgia, é invasivo, né? Fora que mexe com todo o teu útero, não sei o quê. Né? Pode ficar resquício de placenta, pode ficar resquício de parto, dá infecção, enfim, né? Pode ser o caos. Causciadão. O áudio tá ruim. Tá ruim, professora. Passou. Voltou. Isso é um sinal. Olha, É um povo, sinal. tá mó legal a aula, vai. Mas olha aqui, vamos. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Olha, fazendo de processo. Tá chiando? Tá ruim. Chiando. A gente pode terminar depois. Alex, desliga a moto. É alguém que tá aí. É alguém que tá com algum áudio, com algum barulho em casa. Não sei como vocês estão me ouvindo com esse barulhão. Eu tô ouvindo Mas olha bem. lá. Beleza. Olha lá, né? A questão da porcentagem de partos. Então, eu tenho uma porcentagem menor de parto normal, uma porcentagem maior de parto cesárea, e era o que a gente já esperava mesmo, né? Que tivesse um crescimento a mais de parto cesáreo e uma queda maior de parto normal. Também é por conta de praticidade, tá? Ela entende que é mais prático fazer isso, cortar logo numa sexta-feira do que ficar prolongando aquele trabalho de parto, tá? A gente vai até a rede cegonha e depois a gente para, então, tá? Porque eu sei que vocês já estão morrendo. A ampliação aqui, né, do acesso na saúde materna, ela vai e ela traz também a melhoria da qualidade do acompanhamento pré-natal, assistência ao parto e ao puerpério, certo? Então, a gente tem uma evolução dentro da saúde materna, pensando na humanização do parto e nascimento, pensando na atenção obstétrica e neonatal, e chega na rede cegonha que a gente falou, né? Eu falo com muito carinho da rede cegonha, porque eu estudei muito essa rede, fui a fundo nela, e o meu mestrado foi pautado numa dessa política aí da rede cegonha, por isso que eu tenho bem propriedade para falar sobre ela, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que ela fortalece o trabalho em rede, então trabalho daquele jeito que eu falei para vocês, indo de um lugar para o outro, volta para a atenção primária, né? E ela muda essa atenção ao parto e ao nascimento, ela muda esse modelo de ser necessariamente a mulher para a maternidade, ponto, acabou. E ela nunca mais volta para a UBS. Com isso, a gente qualifica pré-natal e o pós-parto, o puerpério, porque aí a gente tem um monte de teste agora, um monte de exame, teste rápido para HIV e sífilis. Tem teste rápido disponível na UBS para gravidez, né? Tem método também para prevenir a gravidez que ela não é planejada, que ela não, né, a mulher não quer naquele momento. Tem os momentos que se fazem de discussão sobre o planejamento reprodutivo, certo? A vinculação da gestante aí ao local do parto. E tem o CIS pré-natal também, que é para fazer todo o levantamento e os dados de mulheres gestantes da cidade, né, do município. Além disso, ele qualifica a atenção do parto. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essa rede cegonha é assim, eu sou de São Bernardo e aí eu vou fazer pré-natal na UBS, né? No UBS da minha região. Isso. Aí eu entro em trabalho de parto. Certo. Eu vou pro HMU, que é o referência daqui de São Bernardo, né? Isso. Aí eu vou pro HMU. E se eu chego no HMU e eu não tenho vaga para mim, eu sou direcionada para um outro hospital?
Sim. Da rede Você pública pode- também? Provavelmente. Sim. Você pode ir para Santo André, que tem o Hospital da Mulher. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada regionalização dentro do princípio do SUS. O que é a regionalização? Ela é um dos princípios, então, ela é um dos princípios organizativos do SUS que preconiza que quando você não tem o atendimento no seu município, dentro da sua região de saúde, você é atendido nos outros municípios. Por exemplo, se eu sou gestante e moro em Rio Grande da Serra, como é que eu vou parir em maternidade lá se não tem? Não tem, eu acho. Exato. Aí tem que vir para cá. Exatamente. Então, eu sou atendida nos municípios referência. Geralmente vai para Mauá. Mas se não tem, eu posso ir para Santo André. Entende? Então, eu vou para entendi. Eu achei que Eu achei que fosse regionalizado, sabe? Tipo, eu sou de São Bernardo, vou ganhar em São Bernardo, essas coisas. Geralmente sim, porque a gente vai atender a demanda do município. Então, o município ele vai atender aquela população gestante. Por isso, tão importante, por exemplo, o CIS pré-natal. Porque a gente colocando na rede, a gente consegue entender qual a quantidade de gestantes que a gente tem no município. Se eu tenho que investir mais naquele lugar, se eu tenho que investir mais no outro. Mas o princípio do SUS, de regionalização, permite com que a gente consiga andar por outros municípios. E se a demanda for tamanha, vai para município que é fora da região de saúde. Né? Então, ao invés de ficar nas 7 cidades, iria para São Paulo, né? Iria para outras regiões de saúde. Porque a gente aqui nós somos as 7 cidades, certo? Então, vai tentar esgotar todo o equipamento de saúde dentro das 7 cidades. Não deu, a gente parte para outro lugar. Tá bom? Entendi. Tudo bem? Tá bom, obrigada, Pro. Tudo. Então, tá bom. Nada. Então, pra gente ir finalizando, tá? Porque eu tô falando que nem a mulher do Yakult. A qualificação aqui dá atenção ao parto e nascimento. Hoje eu falei, desembestei. Acompanhada, então, aí, né? Ela tem que ter um acompanhante, né? Ela tem que conhecer a maternidade, tem que entender as boas práticas lá, tem que participar dos cursinhos, tem que ofertar cursos de aleitamento, né, do pós-parto para essa mulher, ela tem que entender os benefícios de parto cesárea normal, e ela tem que ter disponível no município o centro de parto normal, casa de gestante bebê e puérpera, tá? Então, a Rede Cegonha, ela preconiza tudo isso para a mulher, tá bom? Tudo bem? Não vou entrar em aborto, porque senão a gente vai discutir até às 3 da manhã. Certo? De Rede Cegonha, certo, tudo bem, turma? Vai fazer a chamada? Tudo certo. Vou fazer a chamada. Calma, deixa eu respirar. Eita chamada. Eita chamada. Tão esperada. Eita chamada que não vê a hora.